Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kubernetes. Essa aqui é de longe a aula mais importante da nossa playlist de vídeos aqui sobre o conteúdo da CNCF, porque a partir daqui praticamente todos os componentes que a gente for entregar na nossa application platform vão ter relação direta com o Kubernetes. Até mesmo o hardware que a gente subiu de forma separada na outra aula, a gente vai ter uma ligação enorme com o que a gente vai estar entregando aqui. O Kubernetes, ele é uma plataforma de orquestração de container, né? Só que, na verdade, ele não é uma plataforma pronta. Ele é uma plataforma para você criar suas plataformas. Pelo menos é assim que eu enxergo ele. A comunidade dele é muito grande, ela tem muitos componentes. A API do Kubernetes é uma das coisas mais maravilhosas que existem hoje no mercado de infraestrutura e não é à toa que ela dita hoje qual que vão ser os padrões de cloud para orquestração de containers. O Kubernetes por si só, ele é um orquestrador, assim como qualquer outro, e é justamente a quantidade de plugins, de CRDs, de coisas que você pode utilizar para estender o Kubernetes que fazem dele tão incrível. O Kubernetes provê pra gente uma série muito grande de componentes e coisas que você pode acoplar nele, por isso que eu disse que ele não é uma plataforma, ele é uma plataforma para você criar sua plataforma, porque que ele se torna uma peça de Lego tão grande que é muito difícil você ver dois lugares que adotam Kubernetes que orquestram ele da mesma forma. Esse é o jeito que eu praticamente gosto de colocar serviços no ar, de escolher minhas tecnologias que eu vou utilizar na minha stack, seja ela qual for, que é justamente a possibilidade de eu montar a minha arquitetura como se fossem pecinhas de Lego. E poder customizar isso, trocar isso de uma forma bem simples e adaptável, sem promover mudanças muito grotescas. E o Kubernetes ele me dá isso de uma forma tão simples, assim, tão legal, tão até chega a ser até divertido de você trabalhar com ele em produção, que não é à toa que ele é o orquestrador favorito da maioria das pessoas por aí. Ele provê uma facilidade muito gigante de se trabalhar e de se alterar, de se modificar e de testar coisas novas, inclusive. Chega de enrolação, vamos colocar um pouquinho a mão na massa. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula é modificar o nosso inventário, né? Aqui a gente vai criar mais uma ramificação, aqui nos nossos children, chamada Kubernetes. E dentro do Kubernetes eu vou criar uma outra ramificação de children, onde eu vou chamar basicamente de masters, hosts e nodes. Eu preparei aqui uma colinha com os hosts que a gente vai estar utilizando nessa aula. Para exemplificar, eu vou estar utilizando aqui um master e dois nodes. Então, basicamente, eu vou colocar aqui eles na lista. E é isso aí. Então, para entender melhor o que a gente fez, a gente tem uma ramificação chamada AL, para a gente aplicar coisas mais generalistas em todos os hosts. Dentro dessa ramificação, eu tenho um children do Kubernetes, que a gente pode usar para aplicar, por exemplo, uma modificação em tudo que for do domínio do Kubernetes, por exemplo. E depois a gente ramificou mais uma vez, entre master e nodes. Bom, agora que a gente já tem nosso inventário criado, a gente vai criar a estrutura de pastas do nosso módulo. Esse módulo aqui em específico, a gente vai subir coisas commons que vão estar em todos os nodes de Kubernetes, tanto masters quanto nodes. Eles vão ser mais os CLIs, o tooling essencial para a gente conseguir instalar o Kubernetes na máquina, e depois a gente vai configurar o master e os nodes. Mas nesse módulo aqui a gente vai fazer configurações generalistas entre tudo que pertencer ao domínio Kubernetes. Então vamos criar aqui nossa estrutura inicial. Eu vou criar aqui uma pasta roles, Kubernetes, tasks. Dentro da pasta tasks eu vou criar o nosso arquivo main. E por enquanto é só. Antes de mais nada, eu vou criar aqui também o nosso playbook, kubernetes.yaml, para a gente aplicar esse carinha. Aqui no nosso arquivinho do playbook, eu vou querer aplicar aqui nos hosts Kubernetes, basicamente para ele aplicar tanto dos masters quanto dos nodes. Eu vou colocar um getter facts
True. Eu vou colocar aqui o remote user que eu quero utilizar o Matheus. Become yes. Become user. Root. E as roles que eu quero aplicar. Por enquanto, vão ser basicamente a role commons, que é onde a gente vai instalar aquele monte de coisinhas que a gente definiu no primeiro módulo desse curso. Eu vou precisar instalar o Docker, instalar o Kubernetes. Viu como utilizando o Ansible assim, na forma de role tudo fica mais componentizável? É só a gente citar aqui que todas as instruções que a gente encapsular dentro das nossas roles são executadas onde quer que a gente aponte. Aqui no nosso arquivo de Kubernetes, a gente vai começar a descrever as nossas tasks. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nossa role de Kubernetes é instalar o repositório do apt que contém os pacotes do Kubernetes. Então aqui eu vou criar. Inicialmente a gente vai ter que instalar a chave, né, do nosso repositório. Vou criar aqui uma apt-key. A URL dela eu vou passar aqui. Não precisa copiar. Aqui no link da descrição tem a tag da aula com o estado exatamente fiel ao que a gente está fazendo aqui. Então vai lá, clica, deixa a estrelinha no repo. E a gente continua, e depois você copia e cola aqui, e é isso aí. Aqui eu quero state present. O segundo passo é adicionar o repositório, né, do Kubernetes. Aqui o apt repository. Colocar aqui o repo. Mesmo esquema, aqui embaixo. Copia lá e cola pra gente não perder tempo. State present. E o file name que eu quero criar lá vai ser Kubernetes mesmo. Terceiro e último passo para essa role, a gente vai instalar os componentes do Kubernetes. Então a gente vai criar uma outra task aqui. Install Kubernetes packages. Aqui veio dar um oi. Quer dormir no meu colo? Pode ficar aí. Aqui eu vou utilizar o apt. Eu vou fazer aquela interação que a gente fez das outras vezes. Packages. Update cache. True. State present. E passando aqui umas variáveis, né? Vai ser o packages. Passar aqui uma listinha que eu quero instalar o kubelet. E quero instalar o kubeadm. Basicamente é isso. Então agora a gente vai aplicar nosso playbook no nosso inventário e ver o que acontece. Aqui eu vou aplicar o Ansible Playbook, kubernetes.yaml. Aqui então a gente conseguiu instalar tudo que a gente precisa. A gente conseguiu então reaproveitar os nossos módulos de Commons, de Docker, e criamos mais um para instalar tudo que a gente precisa dos componentes de CLI do Kubernetes até o momento. E é isso aí.